A paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez é um prazer nos encontrarmos aqui para a nossa leitura diária. Nós estamos estudando a revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2016, que estamos estudando o tema do trimestre é a maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. E a leitura diária para a nossa meditação no dia de hoje encontra-se em Romanos capítulo 13 e o versículo 3, que diz assim, vamos acompanhar comigo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Muito importante isso daqui. Esta semana, nós estaremos estudando a lição de número 10, que trata dos deveres civis, morais e espirituais praticados pelo cristão. Então aqui o apóstolo Paulo ele está dando um exemplo. Ele faz aqui 3 considerações importantes neste versículo que nós lemos aqui. 3 considerações. Primeiro, ele faz um esclarecimento de o que é as autoridades e para que foram constituídas. Depois ele faz uma declaração. Quem deve temer as autoridades? E por fim, ele faz uma recomendação. O que fazer para não temer o rigor da lei e das autoridades? Então, no seu esclarecimento, primeiro, ele esclarece assim dizendo, pois os governantes, quando ele fala governante, ele está falando das autoridades constituídas, todas. Pois os governantes não devem ser temidos. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que as autoridades, que todas foram constituídas por Deus, elas não foram constituídas para o terror da sociedade, mas elas foram constituídas para estabelecer a paz e a ordem social. Então, o esclarecimento dele quanto às autoridades é isto. As autoridades não veio para trazer terror, mas paz e ordem social. Depois ele faz uma declaração que as autoridades elas devem ser temidas pelos que praticam o mal. Portanto, quem pratica o bem não precisa temer as autoridades, porque as autoridades servem para trazer a paz para quem pratica o bem. Mas aos que praticam o mal, eles devem temer as autoridades, porque o rigor cairá sobre eles. E no versículo anterior, diz que aqueles que desobedecem às leis e às autoridades, ele está trazendo sobre si condenação. E olhe que essa condenação ainda não é a condenação divina. Até que isso pode até ter uma consequência, com certeza, na condenação se for futuramente condenado pela justiça de Deus, a desobediência às autoridades e às leis, é claro que trará uma consequência. Mas esta condenação a qual o apóstolo Paulo falou no versículo anterior, é a condenação das próprias autoridades, que as pessoas que não praticam bem, não se sujeitam às autoridades, então estão sujeitas ao rigor da pena da lei. Por fim, o apóstolo Paulo faz uma recomendação. Ele recomenda que, pois você quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá. Então nós que somos cristãos, nós devemos dar exemplo, nós devemos ser modelo, nós devemos praticar a justiça, amar a justiça e respeitar as autoridades e, acima de tudo, cumprir as leis que foram impostas. Porque fazendo assim, nós estaremos dando exemplo e teremos louvor diante das autoridades. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.